Comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. União Norte Web Rádio, unindo o mundo da música com você. Logo de manhã, tomar um amargo pra ter nada à disposição. Um mate bem servado e uma história de tradição. Erva mate Valério, qualidade e bom sabor. Erva moída da grossa, tradicional e sem açúcar. Produtos especificados, processo feito com muito amor. Na roda de chaleira, muitos casos pra contar. Sempre muito bem acompanhado da cunha, bomba e chaleira. Água quente no ponto certo e erva mate de primeira. Erva mate Valério e qualidade verdadeira. De tomar um açaí, fico tranquilo, eu já sei aonde ir. Nosso açaí, melhor lugar é vir. Refrescancia e sabor, nosso açaí, lugar pra se divertir. Traz a família, os amigos, pode vir. Marta da Rosa te espera sempre aqui. Vários sabores pra você se deliciar no nosso açaí. Nosso Açaí, Avenida Atílio Fontana, bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão. Nosso Açaí, telefone para contato 46991015429. O frio lá fora tá forte, mas aqui o negócio é quente de verdade. Aproveite o inverno quente de ofertas na André Luiz Veículos e saia de carro novo ainda este mês. Você garante IPVA e licenciamento 2025 pagos, tanque cheio, taxas reduzidas, entrada no cartão em até 12 vezes, parcelas personalizadas com carência de até 150 dias e parceria com mais de 10 bancos, incluindo o Banco Safra. Conforto, economia e oportunidade de verdade. Vem para André Luiz Veículos. Aqui o frio passa, mas a chance de fazer um bom negócio continua quente. A melhor e mais ouvida. Online 24 horas com você. 7h35. No celular, no tablet ou no computador, sintonize onde você estiver. Peça sua música e fique ligado. Acesse para se conectar. Anuncie sua marca, produto ou empresa. Quem tá ligado aqui? Sucesso não para. A melhor e mais ouvida. Online 24 horas com você. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus. Você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Os livramentos que você já passou. Não era pra você
Pode abrir o som. Boa noite a todos que acompanham a rádio União Norte Web Rádio. Hoje nós estamos aí com duas presenças ilustres, doutor Ebenezer, presbítero, e pastor Fernando, que já é conhecido aí de todos, também é sócio aí do programa, né? Presbítero Ebenezer, homem de Deus, veio contar sua experiência, suas histórias, e pastor Fernando também vai contar suas experiências, suas histórias, e vai tocar algumas músicas para nós aí. Hoje nós temos sorte aí de ter dois músicos, né? Ebenezer, além de tocar violão, toca baixo, toca mais o que, Ebenezer? Rapaz, eu toco instrumento de sopro. Também? Essa eu já não sabia. Tuba, trompete, trombone, bombardino. O que é isso? Rapaz, então vamos ter que usar esse homem aí Vai ser a noite da orquestra aqui. Nós demos sorte aí da agenda dele estar hoje folgada, né? Que ele também participa de um curso, né? Qual o nome do curso que você participa de segunda-feira? É o curso de capacitação ministerial, CCM. E como é que funciona? O pastor esteve falando aí semana passada sobre o curso. Esse curso é um curso teológico básico, né? É básico, curso básico em teologia. E ele funciona na Igreja Avivamento Bíblico de forma presencial, né? Tem online também, mas nós temos ali um capítulo, né, que está funcionando presencialmente. Estamos lá com uns 20 alunos. E está sendo uma benção, né? 20 alunos já? Temos 20 alunos. Sucesso, então. Né? E aí vem pastores de fora? Os nossos professores são de fora, né? São de fora. Temos professores locais também, inclusive da nossa própria igreja. Nós tivemos ali matéria já com o professor Will, né? E professor Tiago também, Tiago Murilo, que inclusive é o nosso diretor, né? E é uma benção. Estamos lá estudando sobre teologia sistemática, né? Os fundamentos da teologia, né? Mas é importante que ele acaba validando também para eventualmente a pessoa que tenha interesse em fazer o bacharel em teologia, ele já ajuda a eliminar algumas matérias também, né? Bacana. Tem reconhecimento pelo MEC? Não, nessa fase não. Não, né? Não, nessa fase não. Ainda não. Amém. Ô, pastor Fernando, eu sei que lá na Igreja Betel também tem um seminário. Como é que funciona lá? Você é formado em teologia, é teólogo, né? Sim. Como é que funciona lá? Temos lá o STEBIT sob a reitoria e a direção do apóstolo Horácio Silveira, juntamente com os professores, também todos que foram formados pelo próprio STEBIT, o Seminário Teológico da Associação das Comunidades Batistas Betel. E, inclusive, retomamos a caminhada nesse semestre. Estamos lá com os alunos também fazendo a formação em média em teologia e também bacharel em teologia. Também um curso livre, né? Que não é estabelecido com reconhecimento pelo MEC. Então a gente também sugere as questões de validação posterior, né? Que podem também abater aí algumas matérias de acordo com a caminhada dos alunos que têm esse interesse de seguir a formação. Amém. Tem um recado para quem já está nos visitando aí, já está chegando aí na live? Pode deixar o recado aí, pastor. O recado vamos juntos hoje. A temática é boa, né? E você vai trazer para nós aí daqui a pouco essa temática, mas pensar de uma maneira bíblico-teológica é muito importante nessa geração, né? Estar aqui com vocês para estar juntos louvando e pensando juntos realmente vai fazer diferença para todos nós. Ok, então vamos orar, né, pelos que já estão na live, pedindo pela família. Pessoal, pode deixar aí o recado aí, pedidos. Nós vamos fazer sorteio de um livro também, já está na mão do Mauro lá. E então vamos orar para que Deus abençoe a todos vocês, conforme a gente falou no começo, né, pela família e pelos obstáculos, pelos desafios do dia a dia, pelas doenças. Tem muita coisa aí que nos aflige nesse mundo, e talvez hoje possa ser aí o dia do teu livramento, né? A gente não pode prometer aquilo que só Deus pode fazer,
mas a gente vai pedir ao Pai para que isso aconteça. Semana passada nós pedimos pelo jovem que tinha perdido o aparelho, o pastor César orou por ele e falou: quando você chegar em casa você vai achar teu aparelho. Na hora ele chegou em casa, achou o aparelho, já estava me ligando aqui que ia vir ao programa, porque foi algo milagroso, né? Foi pela palavra do pastor César, aconteceu o milagre. Ele achou o aparelho dele de surdez, que ele fica totalmente desorientado, me ligou agora: eu quero ir aí no programa, eu achei o aparelho. Então, glória a Deus. Deus faz essas coisas através dos seus servos, né? Então vamos orar, pedir aí doutor Ebenezer, que ele é advogado também. Amém. No outro dia estavam comentando assim: mas o programa é só de gente estudada. Eu falei: não, tem o dia dos estudados, tem o dia dos não estudados, tem o dia de músico, é o dia de celebrar a presença de Deus na nossa vida. Então Deus, ele não escolhe classe, ele recebe a todos, né? E esse programa é dele, é para todos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Sim. Em teu nome, Senhor, juntamente com o pastor Fernando, o professor Lécio e nossos amigos aqui do estúdio, Sonoplasta, e todas as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo. Que Deus abençoe a sua vida, que a palavra de Deus aqui ministrada possa alcançar o teu coração, a tua vida, a tua família, com as bênçãos de Deus Pai, e que você possa se alegrar juntamente conosco, porque o grande propósito desta programação é levar a palavra de Deus, não é outro objetivo, não é um passatempo. Não estamos aqui simplesmente fazendo de conta que estamos falando de algum tema específico, mas o objetivo primordial é levar até você a palavra de Deus. Que a palavra de Deus encontre no teu coração uma terra fértil, para que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. A temática de hoje, então, é o livro de Coríntios. Você que está em casa aí e quer pegar a sua Bíblia, é bom pegar para acompanhar. Nós vamos tentar aqui esclarecer algumas coisas, né? Então, por isso chamei aí um teólogo e um professor de escola bíblica dominical, presbítero da Igreja Avivamento Bíblico. Esse homem aí tem 42 anos de escola bíblica, então é um cara que está preparado, né? Aí é meio deselegante, 42 anos de escola bíblica, então ele tem quantos anos esse homem, né? Meu Deus! Eu tô pegando aqui o que ele falou ontem lá na escola bíblica, lá na nossa igreja. É só se lembrar que agora já foi. Se lembrar que a nossa mocidade se renova como a da águia, né? Obrigado, pastor. Obrigado. A gente podia ter pulado essa parte do tudo bem. Mas, bem, vamos lá. Então a gente vai começar agora pelo começo, né? A Bíblia, no livro de Coríntios ali, já começa Chloe ou Cleo, não, ela não tem acento esse nome. Ela escreve uma carta para Paulo falando de tudo que estava acontecendo na igreja de Corinto. A igreja tinha ali vários dons, mas ela faltava alguma coisa importante, organização, né? Uma igreja muito confusa, não tinha união, né, entre eles. E logo no primeiro capítulo ali, Paulo exorta eles a respeito da falta de união que havia, né? Eu vou ler uma passagem aqui. No primeiro capítulo, Paulo então escreve para os coríntios e fala o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos, um mesmo sentido e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Então Paulo aqui fala para eles que essa divisão não tinha lógica, né? Eu falei na escola bíblica, estou aproveitando o tema da escola bíblica, que eu estudei para dar aula, e a gente vai puxando esses temas.
Então Paulo fala aqui que eles haviam preferência por alguns líderes. E na verdade, eles deveriam falar a mesma coisa. Que coisa é essa que eles deveriam falar? Essa é a pergunta que eu faço para você, presbítero Ebenezer, para a gente começar nosso bate-papo aí. O que você entende aí dessa passagem? Olha, eu entendo que o apóstolo Paulo ele estava profetizando, prevendo o que iria acontecer nos dias atuais, inclusive. O que estava ocorrendo na igreja de Corinto é aquilo que ocorre quando o ser humano se reúne. Não importa se é na igreja de Corinto, ou se é na Batista Betel, ou se é na Assembleia de Deus, ou Avivamento Bíblico, o ser humano ele vai ter essa manifestação de preferência por determinadas pessoas, esquecendo que a figura central do Evangelho é Cristo. Mas o ser humano ele tem esse comportamento. Então, muitas vezes eu li a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e muitas vezes eu meti o pau neles. Falei mal deles, pastor Fernando. Viu, professor Lécio? E achando, que gente esquisita, né? Só que quando você começa a examinar a exegese, a história, e começa a entender o comportamento humano, daí você percebe que se você estivesse lá, talvez você agisse da mesma forma que eles estavam agindo. Amém. No capítulo 5 ali, de Coríntios, ele fala sobre uma mulher que tinha relacionamento com o próprio enteado, né? Então a gente vê que ali havia comportamentos que eram nocivos, imorais à igreja, e era permitido. Então Paulo fala o seguinte: tira ele daí de dentro, sai. Aí começa aquela coisa, vamos excluir. Por quê? Porque está escandalizando o evangelho. Ou seja, havia ali a imoralidade dentro daquela igreja. E como é que funciona essa coisa dos dons, pastor Fernando? Se havia tanta imoralidade na igreja naquele momento ali. É muito importante nos lembrarmos, professor Lécio, professor Ebenezer, estarmos lembrando o contexto no qual a igreja corintiana estava estabelecida. Nós temos ali a influência de adoração a Afrodite, muito especialmente estabelecida dentro da cidade de Corinto, com templos, com cultos que são completamente voltados para uma adoração pagã, com prostitutas cultuais, razão pela qual, inclusive, Paulo, um pouco mais adiante, vai fazer a diferenciação entre aquelas mulheres que tinham a cabeça rapada, aquela história do uso do véu. Então, tem todo um pano de fundo pré-existente, a existência da igreja em Corinto. É algo também maravilhoso pensar que Paulo foi preparado exatamente para esses povos gentílicos. Até no nome do Paulo você vai ver, né? Ele tendo dupla cidadania, a cidadania judaico-romana, né? Você vai descobrir que muita gente fica naquela história, a mudança do nome de Saulo para Paulo, que alguns dizem que na realidade não aconteceu. Ele era Saulo enquanto judeu e Paulo enquanto cidadão romano. Mas isso pré-existente à sua conversão. Então veja bem que coisa maravilhosa na economia de Deus. Deus já o havia preparado para ter entrada plena entre os povos gentílicos, como era o caso dos habitantes de Corinto. E ali dentro da igreja corintiana, da igreja de Corinto, você tem então um desses episódios, e haviam outros. Se eu fosse falar assim, como eu faço a leitura da igreja de Corinto e desse um tema à carta de Paulo, especialmente essa primeira carta, seria o contraste entre carisma e caráter. Carismas ligados aos dons, mas o caráter como ênfase que Paulo vai trazer. É por isso que dois temas são muito caros para Paulo: o tema da unidade do corpo, e isso está expresso no capítulo 12, e da visão equilibrada dos dons espirituais dentro desse contexto.
É lógico que a imoralidade está diretamente ligada ao confronto de Paulo. Vocês não são como já foram. Seria com o que Paulo poderia querer dizer. Vocês não são mais essas pessoas que foram lá atrás dos ambientes cultuais, porque se havia imoralidade mesclada com culto anteriormente, agora, na vida nova que vocês têm em Cristo, e é ali também que ele vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criação é, as coisas antigas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Ele adverte, isso não faz mais parte da vida de vocês. É por isso que isso tem que ser extirpado, lançado fora. E a disciplina na igreja, então, que é a ênfase aí, precisava especialmente em Corinto, naqueles dias, e não somente para aqueles dias, porque, como bem disse o professor Ebenezer, temos o mesmo gráfico para os dias atuais, a mescla de carismas sem caráter, que é o grande desafio da igreja pós-moderna. Amém. Paulo também fala a respeito do casamento. A linguagem do casamento foi bem diferente a respeito de quando Jesus fala a respeito do casamento. Jesus falava ali a respeito do casamento, mas aquele povo todo era judeu, né? Então havia judias e judeus. E aí quando Paulo fala para aquele povo ali, era um povo grego que estava se convertendo, às vezes o marido não era crente, né? Então tinha toda aquela dificuldade do convívio, e Paulo aconselha: se o marido ou o cônjuge aceitar, então que permaneça casado, né? Porque a mulher santa santifica a casa. Então havia aí um contexto totalmente diferente da passagem de Jesus Cristo que vivia entre os judeus, né? Então a igreja de Corinto, ela era uma igreja diferente, que haviam desafios dos deuses, né? Tinha Poseidon ali, que era o patrono, como é que fala, que cuidava da cidade, como é que fala, quase tem padroeiro, aqui, né? Padroeiro, Poseidon era padroeiro da cidade, e tinham essas deusas aí também, e da prostituição. Então havia aí todo um contexto muito insalubre, vamos falar assim dessa forma, né? Para que o evangelho fosse realmente inserido, né? Tinha que haver ali um tratamento naquelas pessoas, né? Mas então, vamos agora tocar um louvor, né? Vamos adorar a Deus e vamos cantar juntos. Vamos cantar. Amém. Há uma canção que eu creio que todos podem adorar com tanta majestade ao Senhor. A igreja é cristocêntrica. Essa a lembrança que Paulo faz aos crentes de Corinto. Cristo está dividido? Não, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Por isso dizemos assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Declare novamente: ao único que é digno de receber o quê? A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos
coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. Eu consagro todo meu ser a ti. Amém. Amém. Boa noite, Wesley. Boa noite, Jaci. Só tenho que agradecer pelas orações, por ter achado meu aparelho auditivo, graças a Deus. Ele está aí, ó. Nós já conquistamos aí um seguidor. Amém. Ele acompanha agora o programa. É a oração, né? A oração do justo, ela... Como é que é o versículo? A oração do justo... Pode muito ter seus efeitos. Amém. Mandar um abraço aqui para o Wesley, que é também nosso companheiro, vice-presidente da nossa igreja lá em Renascença. Tá Deus aí abençoe. Né? Compartilhe a live aí, Wesley. E vamos juntos aí adorar ao Senhor. Vamos lá. Pastor Ebenezer, vamos aproveitar esse homem de Deus aí, né? Pastor, já consagrei. Amém, amém. Nem vou falar nada. Isso vai dar rolo. Isso vai dar rolo, né? Vamos lá. Como é que é a tua história aí na caminhada com Jesus? Você tem a tua experiência, todos nós temos experiências diferenciadas. Como é que é a tua história com Deus? Já vou falar disso aí. Antes, eu quero pedir um favor aqui para você, para o pastor Fernando. Uma pessoa que eu gostaria de ver aqui nessa bancada é o pastor Thiago Wagner. Thiago Wagner, fantástico. Thiago Wagner, Traz esposo ele. da Mariana. Isso. O pastor Thiago Wagner também. é professor. Oh, pastor Thiago Wagner, grande amigo meu, nós trabalhamos juntos uma época e eu entreguei uma palavra para ele. Pastor, você está no lugar errado. Deus vai te tirar daqui. Aqui não é outro lugar. Hoje ele é pastor da Igreja Batista Betel em Cruzeiro do Iguaçu. Cruzeiro do Iguaçu. É isso aí. Grande amigo meu e a hora que você puder convidá-lo, vou te passar o contato. Passo o contato. É um Pastor Castanha está com a gente aí também, todo o programa. Amém. Pois bem, então, a pedido do público em geral, né, professor Lécio, eu vou falar um pouco da minha história. A minha história ela não é muito longa, até porque eu não tenho muitos anos de vivência, né, ao contrário do que algumas pessoas pensam. Eu sou relativamente novo. Mas eu nasci num lar cristão. Quando eu nasci, meu pai já era pastor, já estava na obra de Deus, né? Então a gente já veio desde criança servindo a Deus na igreja e tudo mais. Tá? Então, eu digo para vocês, não costumo dizer isso, mas vou dizer aqui, já que não tem quase ninguém aqui nessa sala, né? Mas tem um monte de gente ouvindo, né, professor Lécio? E daí fica gravado ainda, né? Fica gravado e vai repercutir a semana. Então, o meu grande objetivo de vida, na verdade, não era ser advogado. Eu não queria ser advogado. Não que eu não quisesse ser advogado, mas não era essa o meu objetivo de vida. Porque eu sempre admirei muito o ministério da palavra, né? O pastorado. Eu nasci, cresci, inclusive na missão. Meu pai foi missionário no Paraguai durante mais de 20 anos, né? Então eu tenho um grande apreço pelas pessoas que se dedicam a esse ministério tão maravilhoso que é pastorear, né? Ser pastor, ser ministro do Evangelho. Então é assim, eu posso dizer que é uma espécie de frustração, professor Lécio, que eu carrego de não poder ser pastor. Esse era algo que eu gostaria de ser, né? Pastor. Mas agora já não dá mais também, né? Agora já passou o tempo, agora já
Já é tarde para se preparar para isso, né? Mas Deus sabe. Você já está preparado, rapaz. Deus já sabe. Está preparado. Será? Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe todas as coisas. Então é assim, preparado. ó. Mas dizendo isso, aqui eu quero cumprimentar assim de uma forma bem especial o pastor Fernando, né? E cumprimentando ele, eu quero cumprimentar todos os pastores que estão nos ouvindo e aqueles que porventura cheguem a ter acesso a esse programa, né, esse conteúdo. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Que eu sei que em muitos momentos não é um mar de rosas, né? Mas certamente assim, é um privilégio, né? É um privilégio ser escolhido para tão nobre missão, tá? Então, eu vejo, por exemplo, o meu irmão mais velho também é pastor presidente de igreja, pastor presidente da Assembleia de Deus ali no norte do Paraná, na cidade de Iporã. Meu pai foi pastor até morrer, né? Então eu tenho um grande apreço, né, por esses homens de Deus, e eu estou nessa caminhada, Alessio, graças a Deus que tenho servido a Deus eu não vou dizer da melhor forma possível, porque a gente deixa muito a desejar, muito mesmo, né? Então em muitos momentos a gente deixa de fazer algo importante em razão de outros compromissos, mas via de regra a gente sempre arruma uma desculpa para as coisas, tá? É isso. Amém. Vamos conversar um pouquinho com o pastor Fernando. Capítulo 12 do livro de Coríntios. Ele fala sobre os dons espirituais, né? E fala ali sobre Paulo, que ele fala várias línguas, né? Fala mais do que todos. E Paulo exorta ali eles a respeito do uso desses dons, né? Havia uma desordem na igreja, até a questão da Santa Ceia, né? Alguns vinham mais cedo, comiam, bebiam. Na verdade, a ceia não era para celebrar dessa forma, né? Era só em memória, né? Então, o capítulo 12 ali, ele fala sobre esses dons. Como é que deve ser usado esses dons na igreja? E para que servem os dons espirituais, né? Que Paulo fala ali. Fala para nós aí, conta um pouco do seu entendimento, do seu conhecimento. O tempo todo, eu creio que é do nosso conhecimento, de quem se aproxima das leituras bíblicas, especialmente na prática do corpo, e é isso que me apaixona em Paulo. É um dos textos em que ele mais mostra a importância da unidade, enquanto nós só conseguimos entender a importância dos dons, das atividades. Na realidade, os dons são possíveis a todos. É a primeira característica que Paulo vai dizer, que todos podem ter diversos dons e podem receber dons naturais e dons espirituais. Mas todos esses dons, sejam naturais, sejam espirituais, eles serão úteis não para a pessoa apenas, mas para o corpo. Alguns deles vão primeiramente, de fato, abençoar a pessoa, porque vão tratar da edificação. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, ele vai dizer que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. E ele mostra a importância dessa condição de orar em línguas e de não estarmos pensando em uma realidade que seja exclusiva para alguns. É possível que muitos recebam, mas também é possível que muitos não recebam, porque vão ter outros dons. Não há uma valoração acima ou abaixo de níveis de dons espirituais. O fato é que quem dá o dom é o Espírito Santo. O dom não é uma conquista. O dom não estabelece uma condição de superioridade de alguém sobre os demais, porque é interessante que nós vamos ver que a própria igreja, por exemplo, em Atos capítulo 2, todos estão no mesmo lugar, recebem os dons espirituais, passam a falar em línguas imediatamente. Mas quantos deles estavam perfeitos, plenos e prontos? Nenhum deles. Todos eles iriam
ainda há caminho encontrar tantas transformações. Os próprios apóstolos, recém-saídos dos episódios da crucificação, que estavam a caminho, e essa é uma das características. Os dons espirituais podem ser tão imediatos na vida de alguém e não atestam santidade de alguém. Isso é algo que precisa ser muito claro, porque tem gente que pensa, fulano lá tem profecia, o outro tem línguas, o outro é usado para curar, mas deve ser um santão, né? Deve ser aquele cara, é o ungidão. É tesouro em vaso de barro. Assim como o Senhor disse, Ele coloca tesouros em vasos de barro. Os dons operam na vida do corpo, e isso é tão verdade que a igreja de Corinto abunda em dons. E é por isso que você tem o capítulo 12, 13 e 14, que Paulo tem que corrigir a igreja. Porque havia um desvio na forma e no método do uso dos dons espirituais. O texto que Paulo coloca no capítulo 12, 13 e 14 é para a correção de uma igreja profundamente carismática, mas infelizmente carente de caráter. Então você fica assim, e é isso que eu quero jogar uma bomba aqui agora, e aí eu saio, pulo. Vou jogar a bomba aqui e dizer, como é que alguém chega para você, ungido de Deus, e te entrega uma palavra, e fala, e diz assim, diz o Senhor, e você olha para a vida dele e parece que tem algumas coisas que ainda não estão alinhadas. E você fala, eu esperava receber uma profecia de alguém que tivesse assim, perfeitão. Eu já disse, nós somos vasos. E o vaso, ele é trabalhado pelo Senhor, porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Se a profecia vem de Deus, ela é de Deus, não para qualificar o vaso que entrega, mas para dizer que Deus fala. É isso aí. Então, eu coloco essa condição para você. De repente você já ouviu uma palavra de alguém que você olhou e falou, mas a vida do fulano não era tão assim. Mas é porque Deus, o Espírito Santo, ele vai operando e trazendo revelação a cada um. E a transformação de fé em fé, de glória em glória. Agora, a santificação será um processo. O ser usado por Deus será algo segundo o momento, o coração e o desejo do Senhor. Eu acho que isso sintetiza um pouco daquilo que eu penso a respeito do que Paulo quis comunicar aos crentes de Corinto. Amém. Paulo fala também sobre a unidade, volto a falar, e da importância que os dons têm para o corpo, né? Ele usa a metáfora do corpo humano, que a mão é útil, mas os olhos também, a boca, os pés, todos nós somos úteis na casa do Senhor, ou seja, nessa obra, né? E alguns dons podem ser desenvolvidos. Presbítero Ebenezer, quais os dons que você tinha e o que você desenvolveu aí na tua caminhada cristã? Como é que é isso? Bom, aí nós estamos falando agora dos dons pessoais, dons naturais, enfim, outras nomenclaturas, né, que se possa dar, mas não são os dons espirituais, né? Então o pastor Fernando, ele foi muito feliz aqui em soltar essa bomba, né? Aliás, as pessoas... Mas é bom pra gente esclarecer isso, porque muitas pessoas têm dúvida, de fato, pastor. Porque eles veem tantas pessoas agindo da mesma forma que os corintos, né? E não são os corintianos. É verdade. Não. Os irmãos de Corinto. Eles estavam cheios de dons, mas eram indisciplinados, para dizer o mínimo. Exato. Né? Eles eram indisciplinados nos dons. Porque o dom não é por merecimento, o dom é uma graça. O próprio nome, dom, já quer dizer, é algo que você recebe sem você merecer, muitas vezes até sem pedir. Exato. Agora, os dons naturais, os dons pessoais, são os dons que o ser humano adquire através do estudo, que podem ser aprimorados. Por exemplo, o dom de cantar, o pastor Fernando canta, e certamente quando ele começou, ele não cantava do jeito que ele cantou hoje, né? Cantava
diferente, certo, né? Meio desafinado, procurando as notas, errando nota no violão e tudo mais, mas vai aprimorando, né? Então esses dons a gente pode aprimorar. Professor Lécio, quando você começou nessa tua caminhada aí de podcast e programas e live e YouTube, porque o senhor é um youtuber, né? Então, certamente quando o senhor iniciou, isso é um dom da comunicação. Certamente quando iniciou não tinha essa desenvoltura, né? Não tinha esse domínio da tecnologia que o senhor trabalha, e certamente isso foi desenvolvendo, né? Na caminhada. E eu também, quando comecei a tocar instrumento e tal, a gente vai aprimorando, vai estudando teoria, solfejo, teoria musical e estudando os instrumentos, né? Para a gente ir se aprimorando. Isso pode ser desenvolvido, diferentemente dos dons espirituais. Isso é bem de Deus e ponto final. Amém. Exatamente. Eu vou agradecer aí o pastor Luiz de Oliveira, nosso colega também, professor de História, já esteve aqui no programa. Nós falamos sobre o livro de Atos, não sei se ele permanece na live, mas deu boa noite para nós aí. Deus abençoe, pastor Luiz. E vamos fazer o seguinte agora, nós vamos orar pela rádio, né, a pedido do Mauro aí. Mauro, dá um logo aí pro pessoal te ver aí, Mauro. Mauro tá sempre escondidinho ali. Abre aí a câmera aí, mostra o livro que nós temos para sortear hoje também. E nós vamos orar por essa emissora, né? E a gente vai pedir o pastor Fernando para orar. Abençoar essa emissora. Amém. Abençoar também aqueles que estão na live aí. Vamos orar então? Amém, oremos. Meu Deus, eu quero orar pela União Norte Web Rádio. Eu sei que esse é um trabalho no coração do teu filho e da sua equipe, que tem desenvolvido com tanto esmero para, além de comunicar, porque a comunicação é um púlpito e é um talento que o Senhor dá àqueles que são chamados para isso, e assim como nós somos chamados para o púlpito de uma igreja, ele é chamado para o púlpito da internet, das ondas da rádio, e nós queremos o nome de Jesus, que através desse instrumento o teu filho tenha provisão, tenha toda a condição de estabelecer tudo que sonhou e planejou para estabelecer aqui o anúncio da palavra do Senhor. Amém. E também alcançar outros corações com boas escolhas, com histórias de vida transformadoras, e que ele possa ter parceiros, que o Senhor possa levantar aqueles que acreditam nesse projeto, para que possa chegar ainda mais longe, quiçá as nações, aquilo que se faz aqui na União Norte. Nós cremos, Senhor, que não desprezamos nunca o dia dos pequenos começos, porque são eles que criarão pontes para estabelecimento de dias poderosos para a tua glória. E é assim que nós oramos pelo seu filho, pela sua casa, pela sua família e pelos sonhos que aqui são plantados. Coloca a tua mão neste lugar, como ele pediu, que a tua bênção seja estabelecida nesse projeto. A tua bênção não acrescenta dores. Então nós declaramos que assim seja e concordamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olha o Mauro aí. Mauro, eu estava de olho fechado, não viu o Mauro aparecendo aí. Mauro, mostra para nós aí o livro que nós vamos sortear hoje. Pessoal que está na live aí, coloca aí, eu quero. Mauro, eu não estou vendo muita gente comentar hoje na live. Mostra o livro. Qual o título aí? Ah, já tinha colocado lá. Já tinha colocado ali. Libertando os cativos. Isso. Nós vamos sortear aí o pessoal que está na live. Aí todo o programa a gente sorteia um livro. Já sorteamos vários livros do pastor Fernando, e inclusive um livro muito bom, conta a experiência de vida dele. Eu recomendo. Como é que é o nome do livro, pastor? E o assunto também? Trazendo a gentileza de volta, né? Que fala sobre relacionamentos interpessoais. Amém. O pastor Luiz é da igreja Quatro Fases, não é Quatro Fases, é a outra igreja quadrangular, né? E a gente é companheiro aí dos colégios aí. Ele também é escritor, e eu já falei para ele vir mostrar o livro dele aí, o lançamento do livro. Vem aí no programa aí trazer aí o livro para fazer a propaganda aí, a divulgação do livro. Então, vamos louvar mais um hino? Amém. E, ó, o pastor, rapaz,
não é pastor, é presbítero Ebenezer, não sei o que tá dando esse negócio de pastor hoje. É profecia. Eu tô comprometendo o homem. Tu vai cantar uma música também pra nós, hein? Não, hoje não. Rapaz, eu sou baixista, rapaz. Você já viu o baixista cantar? O baixista não canta. Não quer cantar o louvor pra nós? Não. Só então toca, né? Vamos poupar nossos ouvintes, tá? Amém. Antes do pastor Fernando começar o louvor, eu estava conversando uma vez aí com alguns irmãos, né? Eu falei, poxa, o cara não tem o dom de cantar, né? Ele não canta em lugar nenhum, mas ele quer vir cantar na rádio, não, né? Aí não, vamos cada um, né, dentro do seu quadrado, né? Se você é cantor, cante. Você lê lá uma palavra, dá um testemunho, mas deixa quem sabe cantar, né? Então a Bíblia, ela orienta a gente a fazer as coisas com ordem e decência. Quando eu falo naquela coisa do desenvolver dons, né? Eu nunca imaginei na minha vida ser professor. É mesmo? Nunca. Eu sempre fui assim da comunicação. Mas eu acho que dentro dessa área de lecionar, eu também tive a possibilidade de me comunicar. Certo. Então eu usei esse dom dentro da minha própria... Na verdade, eu sou um comunicador, né, que virei professor. Bom. É um dom que foi desenvolvido, né? E a raiz desse dom é justamente o domínio da fala, da palavra, né? Então... Amém. Vamos lá, então? Vamos louvar o Senhor? Vamos declarar que os sonhos em Deus jamais morrem, né? E você que está na live, que de alguma maneira está vivendo momentos de desafios e pressões, deixa o sonho morrer não, porque o Senhor vai cumprir cada objetivo na sua vida. A vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Então eu digo para você, como disse Ludmila Ferber, se tentarão matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a sua visão. Vamos cantar junto? Recebe a cura, recebe a unção. Deus abençoe vocês. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Beleza, canta, beleza. Recebe a unção. Hoje no microfone, né, para não assustar. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Obrigado, meu Deus. Amém. Obrigado. Você que está aí na live aí, coloca eu quero. E o nosso irmão Mauro, que está ali anotando os nomes, depois vai sortear o livro aí, pessoal. O Jacir continua na live? Manda um oi aí, pastor Luiz também. E vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Paulo, então, no final do capítulo 12, ele fala o seguinte: buscai os melhores dons. Primeiro, existem dons maiores do que os outros, ou dons mais importantes. Existe também posição de quem tem o dom, né? Se é que eu posso falar, tem o dom. Existem posições dentro da classe, uma classe dentro da igreja, né? O
o fulano de tal profetiza, então ele é mais santo, ou é mais importante, ou o pastor que prega, ele é mais importante. O que você pensa sobre isso? Porque isso acontece. Lugar de honra por causa do dom que a pessoa tem. O pastor Fernando jogou a bomba ali, nós vamos continuar mexendo na bomba, vamos ter que desarmar isso aí. Existem pessoas mais importantes, com dons mais importantes? Na verdade é o seguinte, ó, a bomba ela tinha que voltar para quem levantou a questão, né? Não, mas ele jogou, agora tem que desarmar isso aí. Mas assim, o pastor Fernando ele falou muito bem a respeito da questão dos dons que são distribuídos para aquilo que é útil, né? Então, quando o apóstolo Paulo ele fala de que nós devemos, né, almejar e buscar os melhores dons, ou seja, aqueles dons que têm relevância para quem? Para a igreja. Para a igreja. Tá? Então, existem alguns dons mais importantes que os outros? Existe, claro. Quais são? Claro. O dom de profecia, que a gente confunde com a palavra de conhecimento, né? E essa profecia não é aquela profecia de você colocar a mão na cabeça de alguém, ou alguém colocar a mão na cabeça de alguém e dizer assim, eis que te digo, ou assim diz o Senhor. Não. Porque a profecia ela nunca vai ser direcionada de forma individual para alguém. A profecia, via de regra, ela é para a igreja, para a coletividade. Exortação. Né? Exortação, ensino, edificação ou consolação. São os objetivos. 3 características da profecia. A profecia tem esses 3 objetivos. Tá? Exortação, edificação e consolação. Tá? A palavra de conhecimento, que é o dom de revelação, e palavra de conhecimento, que é aquilo que Deus te revela em relação a alguma situação de alguém. E a gente confunde também esses dons. Então a igreja de Corinto estava vivendo isso, e hoje em dia nós vivemos a mesma situação, né? E agora sim, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, e aqui eu digo, vou usar as palavras do pastor Fernando. Eu vou soltar a bomba e depois vocês se virem para desarmar essa bomba, tá? Está devolvendo a bomba. Está devolvendo a bomba. Mas assim, antes disso, respondendo a pergunta, claro que existem dons mais importantes, porque o dom de falar em línguas ou variedade de línguas, por si só, ele tem algumas finalidades. Primeiro, muitas vezes a pessoa que está falando em línguas, ele está confessando o seu próprio pecado a Deus. Entende? A gente não sabe. Mas se você estudar o dom de línguas, muitas vezes o dom de língua não quer dizer que a pessoa esteja, digamos assim, num momento espiritual fantástico, bom e tal. Não. Muitas vezes é um lamento dele, da alma, do espírito dele em relação a Deus. E ele está confessando seus próprios pecados, porque o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o dom de língua, ele tem também essa função. Tá? E para a gente não se perder aqui dentro do propósito dos dons dentro da igreja, uma coisa que a gente vê muito é a banalização do dom. E a bomba que eu ia soltar é a seguinte: pela grande e infinita misericórdia de Deus, eu tenho o dom de profecia. Deus me deu esses dons. Eu tinha 11 anos de idade, no culto doméstico, e Deus me deu os dons espirituais. Nós morávamos na cidade de Guarapuava, onde eu tenho amigos até hoje. E eu posso contar nos dedos, pastor Fernando, as vezes que Deus me usou em palavra profética. Em profética, sim, enquanto dom. Não enquanto ministério da palavra, que é um dom também de profecia, que, aliás, é o mais excelente. Tá? Então, a gente às vezes confunde. E às vezes a gente... Mas o que acontece? A igreja indisciplinada, ela leva os seus líderes e os seus profetas a erro. Porque exigem da pessoa que a pessoa tenha... cada reunião, cada culto de oração, que tenha uma palavra quentinha para ela. E não é assim que acontece, não é assim que funciona. Amém. Paulo fala buscar ali os melhores dons, né? E ele vai falar do amor. Pastor Fernando,
Me fala aí, me explica aí, por que Paulo falou isso? Deixa eu preambular um pouquinho com algumas observações colocadas pelo presbítero Ebenezer. Tá. Eu tenho um pouquinho diferente a percepção da questão da palavra de conhecimento e também da palavra de sabedoria. Agora me permita a linguagem jurídica, data vênia. Né? Mas eu tenho aqui algumas visões um pouco diferentes, porque eu também assimilava e pensava nos dons de profecia e palavra de conhecimento de maneiras um pouco diferentes. Até que eu tive uma conversa com o apóstolo Horácio que me esclareceu e me deu uma visão um pouco mais assertiva e, quem sabe, um pouco mais aproximada do contexto bíblico. Porque a profecia, ao meu ver, ela é possível. Vamos separar aqui o dom ministerial de profeta, que é, aí sim, para a igreja. Esse profeta, como Ágabo e outros, que tinham para a igreja uma palavra sobre, no caso de Ágabo, se não me engano, a fome que viria sobre o mundo na primeira geração da igreja e algumas outras situações que eram trazidas para todo o corpo, né? Então está aí em ação o dom ministerial do profeta. Mas o dom de profecia, segundo o que leio lá em 1 Coríntios, pode acontecer até que o incrédulo entrando na igreja, e foi uma advertência de Paulo, vá estabelecer e receber de alguém que tem a interpretação da palavra ou da língua estranha que se fala, e vem uma palavra profética direcionada a uma pessoa sobre os segredos daquele coração. Então é só uma possibilidade que enxergamos de que a profecia pode de alguma maneira ser individualizada, enquanto a palavra de conhecimento, dentro do contexto que então hoje eu creio, ela diz respeito a de fato um conhecimento doutrinário sobrenatural que venha do Espírito Santo para um coração e é trazido como palavra revelada para a igreja. Então é só essa colocação que eu gostaria de deixar. Agora, também preambulando a partir, para antes de entrarmos no dom excelente, o Paulo gasta tempo falando da unidade do corpo. Ele fala primeiro dos dons que devem servir ao corpo e depois ele fala da constituição do corpo. É tão lindo quando Paulo fala que a igreja é o corpo de Cristo. Individualmente existem membros e esses membros estão no corpo e tem um cabeça, que é Cristo. Os demais estão no corpo e todos servem ao corpo. E não há possibilidade de membro avulso. Vou fazer aqui um parêntese. Não existe desigrejado. Não há como ser desigrejado. Eu tive problema na igreja, eu tive problema com meu pastor, eu tive problema com fulano de tal, o diácono pisou no meu pé, eu saí da igreja, eu não sei porque eu saí da igreja, agora eu estou vivendo a minha vida com Deus fora do corpo? Não, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não vos deixeis de congregar como é costume de alguns. Então, está claro, fora do corpo não tem vida, e Paulo vai deixar claro isso ali em 1 Coríntios. Você já viu uma mãozinha dando tchau sozinha por aí? Não, porque ela faz parte do corpo. Eu não posso dizer que, como diz o pé, não pode dizer a mão, eu não preciso de ti, nem o olho, eu não preciso da cabeça. Por quê? Porque a ênfase está estar no corpo, superando todas as possibilidades que possam me tirar dele, porque o corpo, ele está em crescimento. O corpo não é estático, ele está em crescimento, como eu disse aqui, está sendo transformado dia após dia. Então na igreja tem problema, eu vou sair da igreja, porque na igreja tem problema. Mas eu fico, como diz o mineiro, picado da mula, porque eu sou mineiro, né? Porque o cara fala, eu vou sair da igreja porque eu estou com problema com pessoas. Mas ele tem problema com pessoas no trabalho, não sai do trabalho. Ele tem problema com pessoas no trânsito, ele não deixa de andar de carro nas ruas. Ele tem problema com pessoas na sociedade, ele não deixa de frequentar o jogo de futebol dele porque o cara do outro time mandou ele para aquele lugar. Não tem. Ele está lá no mundo,
convivendo com os problemas do mundo, e não é capaz de se ver na igreja, ligado a essa igreja que é imperfeita, mas que está sendo construída, transformada. É isso que Paulo está dizendo. Por que ele vai entrar na linguagem do amor? Porque ele estava vendo lá na igreja de Corinto algo muito interessante. Ele estava vendo, vocês têm dons demais, vocês têm tantas ideias, vocês têm tanta presença carismática, mas falta a vocês o essencial, a visão da unidade do corpo. Deixa eu te dizer que é aquilo que me apaixonou pela igreja e que me faz viver com a igreja o tempo todo. Primeiro, olhando para mim, eu sou imperfeito. E quantas pessoas suportaram as minhas imperfeições, mesmo como pastor, mesmo na minha caminhada, mesmo nas minhas incompletudes, mesmo no meu jeitão durão de ser algumas vezes. Mas o Senhor que começou aquela boa obra está concluindo até aquele dia final. E se eu hoje sou a pessoa que sou, na minha caminhada, e preciso aprender muito, quantos no corpo foram importantes nisso? Então, começando por isso, eu entendo que Paulo vai dizer, vocês precisam do dom excelente que é o amor. Amém. Entrou aí um amigo do presbítero Ebenezer. Agora eu tenho que parar para falar presbítero Ebenezer, que está vindo aquela palavra que eu não vou falar mais. Está vindo aquela palavra. É a profecia, né? Eu estou falando devagar. Ainda dá tempo, viu, Ebenezer? Claro que dá tempo, claro que dá tempo. Fala com o seu amigo, o Elton. Bem-vindo, Elton Pavelecini, meu genro amado, querido. É um filho pra mim esse menino aí, viu? Então, hora dessa tem que trazer ele aqui também, viu? Amém. Aí ele vai falar de outros assuntos ali, sobre construção de prédio e grandes obras aí e tal. Então, ele é construtor. Construtor. Amém. Então, traz ele aí pra isso. Mas aproveitando, deixa eu... Eu acho que eu conheço o Elton. Pode ser que eu conheça mesmo, ele já esteve na igreja. Eu conheço ele. Viu, professor Lécio? Você sabe que aqui, prestando atenção na fala do pastor Fernando, em relação à profecia e palavra de sabedoria, de conhecimento, na verdade, é tudo uma questão de semântica, o que acontece. Tá falando bonito, você, semântica. Bonito, porque assim, tá na minha área, cara. Não existe confusão de interpretação do que é o dom e o cada um deles. É uma questão de semântica, porque a palavra profecia, ela pode e é, na verdade, utilizada como uma referência para aquelas manifestações espirituais. Então, embora que exista uma confusão, vamos dizer assim, na nomenclatura, na colocação e tal, mas na aplicação dos dons não existe confusão. Não existe confusão. Isso aí é muito bem claro, é bem específico, né, a forma que Deus usa, e é um dom extraordinário. Glória a Deus. Amém. Amém. A igreja de Corinto, ela passava por várias dificuldades. Nós falamos até que surge aí algumas doutrinas que poderia dar até um debate, né? O cortar o cabelo ou não. Isso aí mexe aí no marimbondo, né? Mexe na casa. Você não falou isso, né? Eu não falei isso, não, né? Não. Não vou falar, né? Fala ou não? Fala você. O programa é teu. Tá. Então vamos falar. Paulo fala aí das mulheres que não deveriam falar na igreja e nem cortar o cabelo. Tá lá em 1 Coríntios. Então. É pra quem? Quem quer falar? Eu gostaria de falar sobre isso. Quer falar? Então tá. Em primeiro lugar, que a hermenêutica e a exegese bíblica, ela, para fundamentar algum tipo de doutrina, ela exige que essa doutrina não se paute num versículo isolado ou num contexto isolado de realidades contextuais específicas. Então, você vai ouvir sobre isso na carta aos Coríntios. Você não vai ver outra carta falando que as mulheres não poderiam falar ou ensinar, né? Pelo
que eu conheço do contexto bíblico. Então, isso por si só, por inferência, já mostra que é uma questão pontual ligada à realidade corintiana, da cidade de Corinto. E quanto, por exemplo, ao uso do véu, vai corroborar isso, né? A condição de cortar ou não cortar o cabelo. Por quê? Estamos falando dessa condição contextual por causa daquilo que já dissemos. Nos cultos que existiam lá, que eram ligados ao paganismo, existiam as prostitutas cultuais, e elas eram de fato separadas para o sacerdócio cultual da espécie de cultos a Afrodite, que está ligada à condição da sexualidade, da depravação. É uma das cidades que era conhecida como uma das cidades mais imorais da sua época, exatamente por causa disso. Então você tem ali essa prática da imoralidade cultural, e essas mulheres que se consagravam a isso serviam no sacerdócio delas com a cabeça rapada. E aí o que acontecia? Começou o evangelho a crescer em Corinto. A mensagem do evangelho começou a chegar a essas pessoas que iam se convertendo. E quando elas vinham para a igreja, elas vinham com a cabeça rapada. Para que não se pensasse que a comunidade cristã também teria as suas sacerdotisas cultuais ligadas à promiscuidade, então estava sendo dito, claro, que se as mulheres da igreja de Corinto tivessem o cabelo crescido, especialmente aquelas que vinham sem cabelo, deveriam usar o véu. O véu para se diferenciar para fazer a diferença em relação a isso. Quem lê de uma maneira isolada e desprezando o contexto histórico, então estabelece uma doutrina que é a obrigatoriedade do uso do véu ou do tamanho de cabelo para a mulher, o que a gente não encontra em nenhum outro contexto. Que o cabelo aí entra aquela história por causa dos anjos, né, que está ali dentro daquele contexto também. Não vou entrar na questão dos anjos agora para não conflituar mais. Nós vamos fazer um estudo sobre anjo aí qualquer dia. Pode soltar mais uma bomba, pastor, não tem problema. Mas essa aí também dá pano para manga, né? Mas eu diria que basicamente é uma realidade contextual. E essa regra hermenêutica de interpretação eu acho muito importante, lembrar disso. Doutrinas bíblicas que são, ou eclesiológicas, que devem ser vivenciadas, elas precisam se repetir em mais contextos bíblicos. Elas não podem ser estabelecidas em contextos isolados. Muito bem. Professor Lécio. Fica à vontade. Eu não vou complementar nada, não. Eu assino. Assinou? Eu assino embaixo. Assina embaixo. Né? Agora, veja só para a gente trazer para o nosso contexto. Isso, é isso que eu ia falar agora. Veja só, quantas e quantas pessoas que, se não desigrejadas, conforme o pastor disse, né, que não existe desigrejado, mas quantas pessoas que deixaram de seguir o evangelho em detrimento desses usos e costumes fundamentados em textos isolados da palavra de Deus, que algumas igrejas, algumas denominações adotaram isso como fundamento de fé, quando não são. Eu, por exemplo, eu fui criado numa igreja, e aqui eu não estou criticando a igreja em si, uma fantástica igreja, mas era proibido jogar bola, era proibido cortar o cabelo, então nem se fala, era inferno na certa, né? Agora, isso, até que ponto isso é válido para os nossos dias, sabendo que naquele contexto de Corinto, aquelas mulheres que serviam nos templos como prostitutas cultuais, sacerdotisas do sexo, né? Então, para que houvesse essa diferenciação daqueles que estavam aceitando o evangelho, o apóstolo Paulo veio e fez essa diferenciação. Gente, vamos suprir essa falta de cabelo aí e tal, colocar um véu, e daí essas igrejas pegam e adotam isso como fundamento de fé, e excluindo tantas pessoas de terem acesso à palavra de Deus genuína, do jeito que ela é, né? Então acaba trazendo mais prejuízo
do que benefício, né? Hoje em dia, né? Então, ao invés de pregar o genuíno evangelho, do jeitinho que está na Bíblia, então vamos adotando aí penduricalhos aqui, penduricalhos ali e tal, e fazendo disso aí uma regra de conduta que é impossível de carregar. Amém. Eu estou lembrando aqui, né, que Paulo fala para a igreja de Corinto. O presbítero Ebenezer falou que deveríamos falar da igreja atual, né? Por quê? Você pensa dessa forma? Por que deveria falar da igreja atual? O que você vê hoje na igreja atual que deveria aprender com esse discurso de Paulo para Corinto? O que a igreja precisa aprender? Pois bem, caro professor Lécio, eu te respeito muito, viu, Lécio? Te respeito, te admiro o trabalho que você faz, e certamente é uma oportunidade que a gente tem de levar um pouco de conhecimento para quem está nos ouvindo. Eu aqui no meu WhatsApp aqui, eu estava acompanhando aqui várias pessoas me pedindo, então manda o link e tal, tá aí o mano, o pessoal da minha família, enfim. Então veja bem, já no início da leitura que você fez, no capítulo 1, onde os irmãos de Corinto começam a dizer: não, mas eu prefiro Apolo, eu prefiro Cefas, eu prefiro não sei quem e tal. Essa preferência existe até hoje. Outro dia eu ministrei na igreja num culto de domingo à noite, e depois alguém me avisou e disse assim: olha, tinha lá um casal que durante a tua ministração falou que ia embora durante a tua ministração. Eu não ignorei, não fiquei bravo nem nada, porque eu sei que isso aí é um comportamento do ser humano, tem essa preferência. Exato. Por quem prega, por quem canta. Não, quem vai pregar hoje? Quem vai ministrar? Hoje vai ser o Ebenezer. Então não vou. Vai ser quem? Vai ser o Lécio. Não, então eu vou, né? Então, se nós trouxermos aquilo que acontecia na igreja de Corinto para os nossos dias de hoje, está acontecendo a mesma coisa. E a gente não pode ser ignorante a ponto de fecharmos os olhos para isso. Agora, nós vamos sair por aí, dentro da igreja lá, dizendo para o irmão: não, irmão, por que você vai fazer isso aí, rapaz? Você me ofendeu. Não é assim. Nós temos que ter maturidade para lidar com isso, tá? Mas isso está acontecendo. Eu acredito que sim. E Paulo também fala justamente do véu para fazer diferença na vestimenta das mulheres, né? Então, tem pastores aí que liberam muita coisa também. A coisa fica muito à vontade, né, dentro das igrejas. E às vezes tem que ler essa questão aqui para falar para a igreja a questão da santidade na vestimenta. Paulo está falando que as mulheres têm que ser diferentes das outras mulheres. Eu acho que está tendo uma liberação muito, muito grande dentro da igreja em questão de vestimenta, né? Deus só vê o coração, tá? Deus está vendo o coração, mas os vizinhos estão vendo a tua roupa, irmã, né? Tua roupa, ela conduz aí aos homens ao pecado, né? Então, Paulo fala para que houvesse diferença, né, nas mulheres. E eu só acho que é válido para os dias atuais, né? Tem muito escândalo dentro das igrejas aí por causa de vestimentas e esse comportamento aí realmente que agride os homens, né? Me permite uma parte sobre isso? Claro. Especialmente falando sobre essa questão, muitas vezes nós atribuímos às mulheres. Nós vivemos na era em que a sexualidade, a sexolatria tem sido estabelecida de uma maneira descomunal. Talvez numa acessibilidade que envolve não só homens, mulheres, mas até crianças. Hoje, por causa dessa condição aí de acesso à internet, têm sido expostas a situações as mais complexas no sentido da visualização daquilo que está sendo colocado. Geralmente, quando falamos sobre essas questões, incide-se muito sobre a mulher, mas existem homens que não pode estar a mulher vestida da cabeça aos pés e a mente do homem não está tratada, exatamente por causa dessa condição de que no coração dele
está contaminado por essa visão sexólatra, né? A mente foi trabalhada, ele não foi liberto de questões dessa natureza. Por outro lado, nos deparamos sim com mulheres que perderam a noção, mulheres cristãs que hoje estão aí na geração fitness e que querem manter o corpinho em dia e que quando conseguem o seu intento, né, emagreceram e tal, então não, eu tenho que mostrar os meus atributos, né, e algumas cristãs, eu não estou falando de não cristãs, não, existem algumas não cristãs que são mais éticas nesse sentido do que algumas cristãs, e vai você falar alguma coisa, né, mas por quê? Por causa disso, porque é excessivo. Eu também não sou presbítero Ebenezer, daqueles que entendem que a gente tem que voltar a usos e costumes, mas pelo menos a costumes e usos a gente precisa voltar. E especialmente aquilo que a Bíblia mostra, que é decência e modéstia. O padrão bíblico é decente, é ser modesto. Igreja não é lugar de desfile de moda, nem para se comparar, e as mulheres são muito competitivas, isso faz parte da mulher, né? De se comparar em termos daquilo que veste, daquilo que usa, e também da condição corporal, como se está. Então a igreja não é lugar dessa competição, e também não é lugar para se estabelecer o uso da sensualidade. Aí está o desafio de modéstia e decência, o equilíbrio, o que é Filipenses 4:8, né? Não dá para deixar, né, gente? Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há nisso alguma virtude e algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém. Muito obrigado pela palavra. Já estamos chegando ao final do nosso programa. Não, peraí. Não pode acabar. Já estamos chegando no final. Tem mais coisa para falar? Teria, né? Então vou agradecendo. Tem gente chegando aí. Chegou o Gilmar. Gilmar é gaiteiro aí, estava semana passada, convidei ele para vir hoje, mas ele tá fazendo pão, rapaz. É padeiro, mas está assistindo aí. O Gilmar, ele trouxe aí a questão do aparelho auditivo, né, do Jaci, e nós oramos e o aparelho apareceu assim que o Jaci chegou em casa. Gilmar está acompanhando aí, Deus abençoe, 3 grandes homens de Deus, que programa maravilhoso, está uma bênção, amém. Nós estamos falando sobre o livro de Coríntios, né, dos Coríntios, né? Toda vez que eu falar esse nome eu fico confuso. É Corinto ou Corinthians? Me diz uma coisa, você é corintiano? Eu não. Tô com muita vontade de falar corintiano. Você sabe, eu sou um bom atleticano mineiro, né? Né? E aí a minha palavra ideal é salve os corintianos. Porque só ficam cantando, salve o Corinthians. Então eu oro por eles, salve os corintianos. Salva eles. Amém. Ô Mauro. Então o Mauro aparece aí novamente, o Mauro está com o livro ali, já deixou ali, Libertos os Cativos. Ô Gilmar, nós vamos sortear o livro, fica aí esperando aí que já vai sair o sorteio. O Jaci também, o Eliseu entrou agora há pouco, eu esqueci de falar, né, cumprimentar, porque a gente estava num bate-papo aqui. Mas Deus abençoe a todos vocês. Coloque aí pedido de oração, hoje tem pouco comentário. Comentem aí, pessoal, coloquem aí os pedidos de oração. E já vamos fazer já o sorteio já, tá? Então vamos tocar mais um louvor e depois a gente vai ver esse sorteio aí. Vamos deixar o presbítero Ebenezer falar mais um pouco, que ele quer falar. Ele disse que tem outras coisas para contar ainda aí, que tá muito cedo. Então tá, vamos lá. Vamos cantar uma canção das antigas juntos, amém? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai
sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Declare conosco: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Nós vamos fazer um programa qualquer dia só desses corinhos antigos aí, vamos? Bacana. É bacana. Eu não consigo gravar os hinos agora, rapaz, atuais. É mesmo? Não, eu gosto mais desses aí assim. Não, mas é bom. Então estamos em casa. Muito bonito. É verdade. Eles são cristocêntricos. Esses aí são cristocêntricos. Os corinhos atuais tem muito eu no negócio. Tá chegando gente aí. Tá. Ô, rapaz, o Gilmar. Que história é essa, Gilmar? Nós estamos falando da cidade de Corinto, não é do time Corinthians, não. Ele está falando ali. Tem que falar do Palmeiras. Não é futebol aqui, é a cidade de Corinto. Pra quê? Palmeiras não é reclamar do pênalti de novo? Não, Palmeiras não é coisa para se falar, rapaz. Tem que falar. Eu sou corintiano, olha o pastor Castanha dando gargalhada ali. Tá bom, então vamos orar aqui. Tem um pedido de oração. A Liliane, eu vi aqui agora há pouco um pedido de oração. Liliane, ore pela minha família. Eu vou pedir o presbítero Ebenezer para orar pela família dela. Mas nós já vamos sortear aí, pessoal, o livro. Fiquem aí. E quem mais tem algum pedido de oração, faça agora. Gilmar tem ali um pedido. Gilmar também fez pedido? Ali, peço oração pela minha sogra. Ó, já tem 2 pedidos de oração aí. Pelo YouTube, o Eber de Paula, lá de Rolândia, tá pedindo oração também. Amém. Pelo canal do YouTube. Né? Amém. Nós estamos no YouTube também. Bacana. Amém? Muito bom. Então, pediu o presbítero Ebenezer para orar por essas pessoas. Deus operou maravilhas aí, milagre aí semana passada. Vamos pedir aí pela sogra do Gilmar e pela família da Liliane aí. Tem mais algum pedido? Você viu mais algum pedido? Para não deixar ninguém aí. E do Eber de Paula. Eber de Paula. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos por essas pessoas, Senhor Jesus, que manifestaram as suas necessidades diante de Ti, Senhor. Não diante de nós, diante de mim, do pastor Fernando, do professor Lécio, ou do Mauro, mas diante, Senhor Jesus, do Teu poder, da Tua graça. Porque é o Teu poder que opera, Senhor Jesus, em nós, através da Tua palavra que aqui é ministrada, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, cada pedido de oração da sogra do Gilmar, do irmão Elber, Senhor, lá de Rolândia, da Liliane, que também manifestou seu pedido de oração. Atende, Senhor, esses pedidos. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, em Teu nome, ministrando a Tua palavra para os corações daqueles que estão nos ouvindo, Senhor, e que aceitaram a Tua palavra, e que entenderam, Senhor, a Tua palavra. Apesar de que a nossa mensagem hoje não era uma mensagem de cura e libertação, mas é a Tua palavra que está sendo ministrada, Senhor Jesus, como demonstração do Teu poder, Senhor, porque a Tua palavra chegou até nós, a Tua palavra chegou até nossos dias, Senhor. O poder que operava na igreja de Corinto é o mesmo poder, é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Deus que opera hoje, e nós declaramos, Senhor, a vitória em nome de Jesus sobre todas as vidas que estiveram conosco. Amém, Jesus. Então vamos sortear agora. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem aí, nós vamos sortear agora o livro. Mauro, tem quantos nomes aí anotados, Mauro, que se manifestaram aí? 2 nomes.
2 nomes só? Não, coloca aí Gilmar, tem a Liliane, coloca o nome desse pessoal, Pastor Castanha. Pastor Castanha levou um livro lá para o membro da igreja dele, Jaci. Jaci é o seguidor. O Jaci eu já coloquei. Jaci já está. Tem o Elton também. Elton. E Eliseu. Eliseu tá aí, apareceu aí. Eliseu também já. O Eliseu. O Eliseu aparece. Eliseu teve aí no programa. Já tu viu, né? Tocou aí. Bacana. Que bom. Violeiro ele aí. É violeiro ou violonista? Violonista. Violonista. Violeiro, tudo que fala eiro é fuleiro. É fuleiro. Mais ou menos, né? É igual brasileiro, né? Não. Sim. Brasileiro era aquele cara que catava o pau-brasil, era brasileiro. Sim, mas olha a nobreza do pau-brasil, né? Brasiliano. Em italiano, brasiliano. Deveríamos ser brasilianos e não brasileiros. Esse é o nosso problema. A gente sempre quer ser o que não é. Vamos entrar nessa questão, não, que isso vai dar rolo, rapaz. Vamos lá, vamos fazer o sorteio aí. Pessoal, obrigado por terem participado da live. Chegou o nosso momento. O Mauro, dono da rádio, já está ali, né, apontando pro relógio. Tô brincando, né? O Mauro não é assim, ele deixa o programa rolar. Mas só que a gente tem horário e a gente tem que ser, né, pontual aí. Então vamos fazer o sorteio. Agora tem quantos números agora aí? Quantos nomes? De 1 a 7. De 1 a 7. Coloquei em ordem. Né? Não colocou em ordem, né? Tá, Pastor Fernando, então escolhe um número aí, de 1 a 7. 7, que é o número da perfeição, o número do Senhor, né? 7. Amém. Eliseu Quadros. Eliseu, já vamos levar o livro para ele já. Bacana. Amém. E ele chegou. Ou não? Ele colocou eu quero ali, ó. Eliseu, então você foi sorteado aí. Mostra o livro para ele aí, Mauro. É uma bênção aí de Deus, Mauro. A palavra tem poder. Coloquei eu quero lá. E recebeu o livro aí. Então a gente vai fazer a oração agora para encerramento. Vou deixar as considerações finais aí, que o presbítero Ebenezer, né? Que eu tô demorando falar presbítero porque tá vindo outro nome aqui. Mas é presbítero Ebenezer, vai aí fazer aí. O pastor César tá vendo a programação. Vai dar rolo isso aí. Presbítero Ebenezer vai fazer as considerações finais, deixar o seu recado, né, e seus agradecimentos aí. Amém. Agradecer o convite do professor Lécio, que muito gentilmente me convidou e eu aceitei de estar aqui participando desse podcast muito importante, muito produtivo, né, juntamente com o pastor Fernando, o Mauro e principalmente a nossa audiência, né, porque sem eles nada disso aqui faria sentido, né? Verdade. E agradecer a Deus aí pela oportunidade de falar do grande amor de Deus. E aqui eu quero só pontuar uma situação, professor Lécio. Eu costumo dizer, quando eu estou ministrando na igreja, na aula de teologia, escola bíblica e tal, alguns assuntos são assuntos pastorais, onde eu, via de regra, eu não gosto de trilhar, né? Então, quando falou aqui de uso e costume e tal, então eu considero isso assuntos pastorais, né? Então, são questões sensíveis para nós, são questões pastorais, né? Então, para o pastor Fernando mesmo. Então, ele falou e praticamente esgotou o tema e falou muito bem, né? Parabéns, pastor Fernando, que Deus continue abençoando a sua vida, né? Então eu posso falar de qualquer outro assunto, mas quando entra em assuntos pastorais, aí eu fico mais retraído. Mas muito obrigado, pastor Fernando, obrigado a todos. Obrigado, eu também tenho a mesma postura, né? Quando entra em alguns... Você sabe que eu faço isso também, não, isso aí é assunto para o pastor. A gente tem opinião, mas a gente precisa respeitar a parte deles, né? É a parte deles. É isso aí. De doutrinar. Nós somos ovelhas, né? Então, pastor Fernando, grato pela sua presença também, né? É muito bom estar junto com você nesse programa. Dá vontade de continuar, né? Porque tem muito assunto, mas a gente precisa respeitar o horário. Então, deixar o pastor Fernando aí ficar à vontade para fazer os agradecimentos. A palavra é sua. A honra de estar aqui com o Mauro, de estar com toda a sua equipe, Mauro, e de estar aqui com o presbítero Ebenezer.
que tem um nome maravilhoso, até aqui nos ajudou o Senhor. Toda vez que alguém chama Ebenezer, está dizendo, Deus continua se movendo, né? Amém. E também, Ebenezer, dizer da gratidão que tem por pessoas que compõem um ministério tão importante, porque a Bíblia fala dos apóstolos, evangelistas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que tem um ministério tão importante quanto, que é o ministério do ensino. Tanto você quanto o professor Lécio tem essa chamada importante para o corpo, e nós expressamos a nossa gratidão a Deus por esse apoio profético, não menos profético do que aquele do púlpito ou do aconselhamento. Agradecer a nossa audiência, né, ao convite do professor Lécio, mais uma vez, de estarmos juntos aqui com vocês. E desejamos muito que, até que o Senhor volte, nós venhamos lutar pelo embranquecimento das nossas vestes, né? Porque a própria palavra de Deus diz que a gente deve vigiar, porque não sabemos a que hora há de vir o Senhor. Então, que o nosso coração seja esse: amanhã melhor do que hoje, amanhã mais perto de Deus do que estamos hoje. Que Deus abençoe a todos e, de novo, muito obrigado. Amém. Então a gente vai chegando ao final. Pedir o Mauro para colocar um fundo musical aí, e o pastor Fernando também no violão pode fazer um sonzinho para nós aí. Falar do pastor Castanha, vai chegar no programa em breve, vai falar sobre anjos, e nós vamos ter aí a presença dos legendários aí. O Clênio, apresentador da TV Beltrão, vai estar semana que vem conosco aí, tá bom? Então Deus abençoe a todos, boa noite, né? Durmam em paz, né? Tenham uma noite tranquila. Vamos orar por vocês mais uma vez, né? Que Deus dê sabedoria ao seu povo. Hoje a mensagem foi mais para a igreja, mas o presbítero Ebenezer já deu aí uma dica aí. Vamos falar sobre salvação, né? Qual é o tema? Soteriologia. Soteriologia, né? Então, nós vamos trazer esse tema aí. Bom, vamos falar de salvação, né? A gente às vezes fala muito sobre a igreja e estamos esquecendo de falar para o povo que está lá fora, precisando da mensagem, de ouvir o Evangelho. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento maravilhoso de ouvir a Tua palavra. Os dias estão tão corridos, mas Tu nos proporcionaste esse momento de adoração, de leitura, de reflexão. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Nós não somos dignos, ó Deus, de estarmos na Tua casa, mas pela Tua misericórdia, Tu nos salvaste, ó Deus. Tu nos dá a oportunidade todos os dias. A Tua graça, ela tem se renovado todos os dias, Senhor. Nós pecamos e somos perdoados. E Tu nos tiraste, ó Deus, do lamaçal do pecado e nos deste uma nova chance, uma nova vida. Abençoa, Deus, as pessoas que estão participando nessa live, Senhor. Os pastores que nos assistiram, nossos amigos, familiares e os que irão assistir no decorrer dessa semana, Senhor. Que eles sejam abençoados, renovados, restaurados, animados, em nome de Jesus. Abençoa essas famílias, a rádio, o programa e os nossos vizinhos, ó Deus. Abençoa essa cidade, Senhor, o nosso país, ó Deus. As pessoas que nele vivem, Senhor. Em nome de Jesus é o nosso pedido. Amém. Uma boa noite para todos. Amém. Agradecer ao pessoal do André Veículos também, né, professor? Isso aí, justamente. André Veículos é aí nosso parceiro no programa, né? Patrocinador. E o Mauro, a partir do próximo programa, já vai colocar o QR Code aí. O pessoal que quiser ajudar, né? Contribuir com o programa, que a rádio tem aí seus custos, né? E aí ele vai colocar o QR Code aí. A próxima semana já vai ter um lugarzinho aí para você ofertar, para ajudar a rádio aí, tá bom? E o programa também, amém? Amém. Para te adorar, ó Rei dos Reis, pois
foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem.